Boa noite, pessoal. Pois é, momento difícil aqui. Caxias do Sul até que não sofreu tanto, a gente está sob chuvas, temos áreas de alguns bairros de forma pior, mas a gente já passou da pior fase, a gente poderia até ter problemas com represas, enfim, mas não sofremos tanto quanto outras cidades. No momento, nós temos sim problemas com funcionários, seus familiares que perderam tudo nas cidades ao redor aqui, atletas também que tiveram familiares que sofreram aí na região metropolitana. Estamos todos focados agora em ajudar a população ao redor de Caxias, mais perto de Porto Alegre, porque não dá para pensar em outra coisa senão ajudar toda a população. Sobre esse pedido que veio do Ministério do Esporte, Fábio, os times gaúchos tiveram alguma mobilização política para que chegasse esse pedido ao ministro do Esporte? Ou vocês assistem à distância, por enquanto, a essa movimentação? Também quero saber se vocês já foram convocados para o Conselho Técnico da semana que vem. Imagino será virtual, vocês não têm como sair daí. Não fizemos, de forma de juventude, não fizemos movimentação política, mas nós externávamos a necessidade de parar o campeonato, até porque, como eu disse antes, a gente não consegue nem se organizar, ter o mínimo foco dentro do futebol. Os atletas os nossos estão pensando mais em ajudar quem está precisando aqui, em fazer kits de alimentação, do que treinar da forma que é possível. Juntos, nós vamos também formar, juntos aqui os clubes gaúchos, formar uma frente tentando paralisar temporariamente o campeonato, até porque a gente sabe que daqui a pouco a gente vai ter que voltar, mal ou bem a gente vai ter que jogar e o desequilíbrio técnico vai acontecer, né? Então, se tivesse pelo menos a paralisação de duas, três rodadas, nós teríamos menos problemas lá na frente. Todos sabem que a gente vai voltar diferente para o campeonato e isso vai ser sim um problema, mas não é o que a gente está focando agora. O que a gente está focando agora, volto a dizer, é ajudar quem está ao redor da gente aqui. Alicia, Casão, Renato, quem tem perguntas para o Fábio, por favor. Fábio, eu queria falar. Pode ir. Vai, Alice, pode ir. Boa noite, Fábio. Obrigada por estar aqui com a gente também. E eu queria entender de vocês, dentro desse cenário, né, se há um sentimento de um pouco de descaso da CBF ou dos outros clubes, porque a CBF, na figura do Edinaldo, tem jogado essa decisão para os clubes, né, que, em tese, não apoiam, em sua maioria, a paralisação, como uma falta de respeito, de humanidade, de estar preocupados com o calendário e deixar que os times gaúchos se virem depois, como você disse, porque mal ou bem uma hora vai ter que jogar. Né? Existe um desejo de jogar mesmo, né, num futuro próximo, ou o desejo de vocês seria mesmo por uma paralisação até que a situação toda do Rio Grande do Sul tivesse normalizada, né? Como é que vocês têm recebido essa relação com os outros clubes mesmo? A nossa solicitação formal à CBF foi pelo menos que a gente não jogasse essas rodadas, que foi o que a CBF nos atendeu. Então, a gente não pode reclamar. Nós não sabíamos até que ponto ia acontecer todo esse problema. Então, à medida que foi piorando, a gente foi fazendo novas solicitações à CBF. Obviamente, a paralisação do campeonato nos ajudaria. Isso não vou dizer que não, porque nós vamos ter um problema técnico ali na frente. Com relação aos outros clubes, nós sentimos apoio dentro do nosso grupo da Série A, porém, claro, alguns presidentes pensaram um pouquinho mais em si, alguns entenderam a situação do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que a gente está fora do eixo, talvez, e aí a nossa forma de mostrar tudo que está acontecendo aqui não seja tão grande. Porém, é uma situação catastrófica no Rio Grande do Sul inteiro e mesmo depois que tudo voltar mais ou menos ao normal, nós vamos ter problemas. Nós normalmente temos problemas logísticos aqui, por causa do nosso clima, já o normal.
com tudo isso que está acontecendo, dá um exemplo, a gente não chega em Porto Alegre. E o Juventude sempre sai por Porto Alegre porque o nosso aeroporto já não funciona normalmente. Então, a gente não tem o que fazer, não é falta de vontade. Daí vem a opção, mas então por que não sai de Caxias do Sul e fica em São Paulo? Como eu vou solicitar para um atleta meu que está com a sua família sem ter onde morar, que saia e fique 30 dias fora de Caxias? Nós não temos nem como sair de Caxias. Então, é algo que é muito fora do que costuma acontecer. A gente tem catástrofes em vários locais do Brasil acontecendo sempre, mas é um estado inteiro que está com problemas. É diferente. Posso ir? Olá, Fábio, tudo bem? Minha solidariedade a você. Eu não quero fazer uma pergunta, não. Eu quero ir nessa linha que você falou, que era isso que eu queria falar. Gente, não faz sentido fazer uma proposta do Grêmio, do Inter e do Juventude saírem do Rio Grande do Sul para ir morar temporariamente em outro lugar, treinar num outro CT e jogar num outro estádio. Você acredita? Como jogador, estou me colocando na posição de um jogador do Juventude, tá? Eu vir para São Paulo e ficar num hotel 5 estrelas, treinar no CT, comer do bom e do melhor, ficar no meu quarto vendo TV a cabo e sabendo que meus pais perderam tudo, não tem casa, não tem comida, não tem água, e eu em São Paulo, no hotel 5 estrelas, me preparando para jogar? Faz sentido uma coisa dessa para alguém? Sabe? É assim, as pessoas têm que entender o seguinte: tem que parar o campeonato e não vai resolver nada. O que vai acontecer na prática? Nada. Nada. O que vai acontecer é um respeito às pessoas do Rio Grande do Sul e uma solidariedade aos clubes do Rio Grande do Sul que estão envolvidos nessa questão da catástrofe. É essa a mudança do negócio. O campeonato parando, a água não vai baixar, não vai acontecer nada de prático nisso. Só que vai ter toda a atenção para aquela região. Né? E os jogadores desses times vão poder se dedicar às famílias deles. E tem outra coisa: quantos jogadores gaúchos, treinadores, preparador físico e tudo mais que é envolvido no futebol tem espalhado pelo país? Quantos jogadores que estão jogando no Bahia, que são gaúchos, preocupados com os familiares deles, né? Com a perda de coisas, de casa alagada, tudo mais, tendo que jogar o campeonato? Cara, é muito básico, não tem nem que ter dúvida nisso, sabe? A CBF não tinha que ter dúvida, a CBF não precisa ouvir ninguém, sabe? Não precisaria o ministro dos esportes fazer um pedido desse. É tudo uma questão de visão, de solidariedade e se colocar no lado do outro. Na realidade, para se decidir essa parada de campeonato, você precisa ter empatia e se colocar no lugar do outro. Se você não conseguir se colocar no lugar de alguém do Rio Grande do Sul, você não vai ver problema algum no campeonato continuar jogando. Agora, se você se colocar no lugar de algum jogador do time do Rio Grande do Sul, aí você vai ver que você não gostaria de jogar o campeonato. Eu não ia vir para uma outra cidade e ficar no hotel 5 estrelas, comendo do bom, do melhor, vendo televisão e sabendo que meus pais ou minha mulher e meus filhos estão lá em algum lugar porque não tem casa, não tem comida, não tem água, eu perdi tudo. Como que eu vou jogar? Como que eu vou jogar? Cara, é isso. Por isso que eu apoio totalmente o presidente do Juventude, do Grêmio e do Internacional. Nesse ponto eu apoio totalmente. Casagrande, eu tenho uma opinião bem diferente da sua. Respeito a sua, tudo bem. Claro, mas tenho uma opinião bem diferente. Eu acho que os clubes gaúchos não vão ganhar nada com a paralisação. Em compensação, se o campeonato continua e a CBF intermedia que todas as rendas, a partir de agora, tenham um percentual destinado a um fundo para a recuperação dos clubes gaúchos, isso para mim é solidariedade. Isso para mim é uma ajuda real. Porque todos, não sei como é que é o caso do Juventude, o Fábio pode nos contar, mas o Beira-Rio e a Arena estão impraticáveis e vão exigir muita grana, e os CTs também, para serem refeitos. Então eu acho que você pode continuar o campeonato, você adia os jogos dos gaúchos, obviamente você não vai botar os gaúchos para jogar agora, e você define, olha aqui, a partir de agora, nós vamos ser solidários aos clubes gaúchos. Nós vamos fazer o seguinte: a partir de agora, 20% da renda de todos os jogos, até que normalize a situação no Rio Grande do Sul, serão destinados
aos clubes que estão impedidos de jogar, no caso, o Internacional, o Grêmio e o Juventude. Você ajuda muito mais e você não paralisa a situação que tem milhares de consequências. Não é só parar de jogar. Parei de jogar. Não. Você vai criar um problema para os clubes que têm empregados também, que tem gente que depende dos jogos. Tem uma série de coisas. Não é tão simples essa decisão. Vamos parar o campeonato e fim de papo. Você causa uma série de problemas em cascata. Eu acho que seria muito mais inteligente e muito mais solidário você tomar uma decisão é o seguinte: nós vamos continuar jogando, mas nós vamos tratar de fazer esse tipo de ajuda para os clubes que vão ter que gastar muito dinheiro, não é pouco, não, muito dinheiro para reconstruir tudo. Porque. E os clubes. Só uma coisa, Renato: os clubes que têm jogadores gaúchos, preparador físico gaúcho, treinador gaúcho, esses clubes que vão continuar o campeonato iam dispensar esses caras porque eles não têm cabeça para jogar? Mas algum deles pediu? Eu não vi isso. Não. Eu não vi isso em lugar nenhum. Não, ninguém pediu nada, porque. Não, ninguém pediu nada. Não precisa pedir, né? Se tem um jogador que é gaúcho, que está jogando no Botafogo, e os pais dele perderam tudo lá no Rio Grande do Sul, ele não tem cabeça para jogar, ele vai ser obrigado a jogar. Mas, ô Casão, se o cara está jogando na Inglaterra e é gaúcho, ele também vai ter que parar de jogar na Inglaterra? Pô, mas o problema é aqui. Mas o problema é aqui, Renato. Peraí, não espalha pro mundo. Se você passar pro. Se você passar pro mundo. Não, se você passar pro mundo, aí acabou. Aí não tem como discutir. Mas o problema é o mesmo, querido. O problema é o mesmo. Como que é o mesmo? O campeonato é o nosso. Claro. Eles estão disputando o Campeonato Brasileiro. Eles não estão disputando o Campeonato do Mundo. Não interessa. O gaúcho que está jogando aqui na Premier League ou na La Liga, ele está vivendo o mesmo drama. Ele está vivendo o mesmo drama. Mas os campeonatos são outros. O continente é outro, Renato. Os outros. Peraí, os outros. Como não? Os outros caras que estão lá, jogam na Europa, eles não têm nada a ver com isso. Eles não são brasileiros. Claro que estão. Como são o Benzema o Benzema tem alguma coisa a ver com isso? Tem vários gaúchos jogando lá fora. Teve um jogador que pediu. Juliano, jogador do Santos. Então, exatamente. O Juliano, jogador do Santos, pediu para o Campeonato Pará. O Nenê do Juventude também está conversando com os capitães para o Campeonato Pará. Posso dar um pitaco aí? Eu não sou jogador. Pode, fala. Deixa o Fábio falar, que afinal de contas o Fábio é entrevistado. Inclusive, a gente ouve assim, nos bastidores que alguns jogadores não falam nada porque tem medo depois de não receber. Isso chega, olha como a coisa chega. Eu sei que seria melhor eu nem me meter nesse debate, mas isso acaba acontecendo, o medo de eu não vou falar nada, eu não vou dar opinião, isso a gente sabe entre os jogadores. Então, também não querer parar o campeonato, porque como é que vai ficar a renda dos clubes? Mas o problema não é esse. O problema, além do desequilíbrio técnico que a gente vai ter depois, que isso sim vai ter, e aí não vai ter renda que a CBF, no caso do Juventude, Inter e Grêmio, não vai ter arrecadação que supere isso. É um campeonato que tu está perdendo, né? Se eu esquecer toda a parte social, nós temos sim a parte social, que é o que a gente está pensando hoje. Hoje o nosso foco é ajudar a região aqui. Isso aqui não é algo, eu digo da minha agenda, da minha semana aqui, eu consegui usar 1 hora do dia para cuidar da parte do futebol do clube, e o resto a gente está focando realmente em ajudar a população. Fábio, a gente vai ouvir o que o Edinaldo falou agora há pouco, e eu vou trazer também, logo na sequência do que falar o Edinaldo, a minha apuração em relação a essa reunião da semana que vem. Fala, Edinaldo. Toda decisão em relação a uma competição, começar ela, ter ela, suspender ela, prorrogar ela, adiar ela, aí vai receber discutir de uma forma conjunta com os clubes. Obrigado, gente. Obrigado. A situação, você não tem o poder de convocar a reunião dos clubes? O poder da CBF, ela não é um poder supremo e absoluto. É um poder limitado e com base, assim como fizemos na reunião de conselho técnico em todos os clubes, Série A, Série B, Série C, Série D, competições de base, nós faremos também, entendeu? A partir do momento que os próprios clubes entendam que tem que deliberar sobre esse assunto. No momento, nós estamos sintonizados diretamente através dos clubes do Rio Grande do Sul e a sua federação.
E aquilo que foi solicitado dos clubes através da Federação Gaúcha, a CBF atendeu integralmente, que foi exatamente o adiamento da competição até o dia 27 de maio. Fábio, segundo o presidente da CBF, é muito democrática a CBF, pergunta tudo sobre tudo. Não pergunta para comprar avião, não pergunta para contratar o VAR de terceira categoria, mas para resolver coisas do campeonato que vão afetar... Escolher o treinador, né? Para escolher o treinador não pergunta para ninguém. Essa convocação de conselho técnico precisa partir da CBF, mas ele abriu a porta para a Federação Gaúcha pedir por causa de vocês, né, pelos filiados dela, a convocação dessa reunião. Os presidentes de 3 dos 4 clubes aqui de São Paulo de Série A dizem que iriam a essa reunião e 3 deles me falaram que atenderiam a maioria. Não me falam como votam, mas me falam que atenderiam ao pedido da maioria. Queria saber se há uma articulação de vocês 3 de Série A, lembrando que os gaúchos também têm times em outras séries, mesmo na Série B, mas tem na Série C e tem na Série D, para que essa reunião aconteça na semana que vem. Então, essa é a minha primeira pergunta. Segunda é se vocês vão à STJD como outra via para tentar paralisar esse campeonato. A nossa solicitação é de adiamento das 3 rodadas. A forma que isso vai acontecer, eu acho que não cabe aos 3 clubes definir. Se a CBF acha por bem fazer a solicitação de convocação do Conselho Técnico para poder atender a nossa solicitação, acho que é a CBF que vai fazer a solicitação. O adiamento das rodadas do Brasileirão, penso eu que não necessitaria do Conselho Técnico, mas se for melhor que esteja todos os clubes, então não é o Juventude ou o Inter, o Grêmio, que vai definir a forma que isso poderia acontecer. Acho que cabe à CBF. Quanto a ninguém quer decidir, né? Ninguém quer decidir. Quanto ao STJD, isso não foi cogitado por nós e acho que não será por essas vias. Ô, presidente, é uma hora que ninguém quer se responsabilizar, né? Eu voto com a maioria, quer dizer assim, eu não me responsabilizo, né? Eu vou ficar com o grupo onde tiver mais gente. Para mim não tem sentido nenhum, porque você precisa ter uma posição como um dirigente de clube. Você dizer que vota com a maioria quer dizer que para você tanto faz, né? O que a maioria decidir. Então, e o Edinaldo, como a Marília bem falou, em outras coisas muito menos democrático, deu aquela declaração que parece aquelas declarações de aquelas tabelas corporativas que você junta 3, 4 palavras e não quer dizer absolutamente nada, mas parece coerente. É isso que ele falou, né? Vamos ver, analisar, mas sem se comprometer e sem dar uma opinião a respeito. Fica todo mundo jogando de um lado para o outro, enquanto o campeonato segue e os clubes gaúchos são prejudicados em meio a uma tragédia desse tamanho. E o prejuízo não é só técnico, tático, nem físico. O prejuízo é correr atrás de pontos e de jogos distantes dos 3 clubes do Sul. Se o campeonato continua, quando eles voltarem, eles têm 7 jogos a menos, 6 jogos a menos, estão lá quase na zona de rebaixamento e tem que ganhar todos ali na frente, jogando um atrás do outro, na sequência, sem força física, sem um trabalho técnico nem tático, e com a cabeça ainda não legal para correr atrás de um campeonato. Então, não é justo também, na parte do campeonato, do equilíbrio do campeonato, os outros continuarem jogando os 3 times do Sul, não, sem poder treinar, sem poder uma preparação tática, nem técnica, nem psicológica, nem física. E depois tem que jogar um jogo atrás do outro. Tem esse prejuízo também. Então você vai prejudicar todos os outros. Para poder ficar todo mundo ruim. Não, então aí que tá. Que prejudicar todos os outros. Os outros todos vão ser solidários àqueles 3 que estão sendo prejudicados. Claro, porque os outros todos vão ter que ficar jogando também de 2 em 2 dias agora para poder recuperar todo o campeonato. Não, não tem nem previsão, Casão. Não tem nem previsão ainda. Pô, então, beleza, Renato. Eu acho que a gente pensa completamente diferente e nós não vamos chegar a um acordo. Claro. Não vamos chegar a um acordo, porque nem a ideia é essa. Então, porque eu não estou olhando nada do campeonato. Eu não estou olhando para nada do que está acontecendo aqui no Sudeste, no Nordeste, no Norte, em relação àquilo que está acontecendo no Sul. Eu estou olhando aquilo que está acontecendo no Sul.
O meu pensamento, o meu raciocínio é em cima do que está acontecendo com as pessoas do Sul. Eu estou me colocando no lugar das pessoas do Sul. Eu não estou me colocando no lugar das pessoas daqui. Eu estou na minha casa aqui conversando com vocês, não tem enchente, eu não perdi nada, eu vou jantar, vou ficar tranquilo, se eu quiser ir no cinema eu vou, mas lá, se você não se colocar lá naquele lugar, você não vai saber a dificuldade que eles estão passando. Né? Então, tem que se colocar no lugar dos caras que estão lá para você saber que eles estão numa situação delicada, desastrosa, todos eles. Não é o futebol. Nós estamos discutindo aqui o futebol, mas a real é a região sul do país, o estado do Rio Grande do Sul, está numa catástrofe. É isso o negócio. Ninguém tem dúvida disso, Casagrande. Ninguém tem dúvida disso. Não precisa nem estar lá. Basta ver televisão, basta acompanhar o noticiário. Ninguém tem dúvida disso. Mas... Só que eu acho que parar as atividades todas por causa disso, então nós vamos ter que parar outras atividades além do futebol, para ser solidário. Você tem milhares de formas de solidariedade, sem ser uma necessidade de você parar tudo que está acontecendo fora do Rio Grande do Sul. Essa é a minha opinião. Respeito a sua. Eu entendo a tua visão. Vou dar um exemplo. Os médicos do Rio Grande do Sul, eles não viajam toda semana e ficam num hotel para operar em outro lugar e depois voltar para a cidade. Jogador de futebol, sim. É por isso que é a parada do campeonato. Tem diversas condições que o jogador de futebol tem que está completamente prejudicada, principalmente no lado psicológico, em primeiro lugar, das coisas que estão acontecendo lá. E depois é o físico, tático e técnico. Né? A minha visão é essa. Isso haverá de qualquer maneira. Mas os outros não. Gente, vamos só, para a gente poder se despedir do Fábio também. Fábio, eu sei que, do mesmo jeito que a gente falou de jogador aqui, que eventualmente não pode se manifestar ou fica inibido em se manifestar, dadas as condições e a repercussão que isso pode ter no futuro, eu queria saber o que de fato os times do Rio Grande do Sul pedem nesse momento. Qual é o pedido para os co-irmãos nesse momento? Se você puder fazer vender o seu peixe aqui, falar exatamente como você está se sentindo e por que exatamente o Rio Grande do Sul ou os times do Sul pedem essa paralisação por 3 ou 4 rodadas. Qual seria essa justificativa para ver se a gente consegue, com os times de São Paulo, do Rio, da Minas, alguma sororidade masculina na reunião, só vai ter uma mulher, que é a Leila, na reunião do Conselho Técnico. Volto a dizer, nós solicitamos a postergação de 2 a 3 rodadas do brasileiro, justamente para a gente poder ter ali na frente uma igualdade um pouco maior dentro do campeonato. O que a gente analisa, que a gente sabe que agora, essa rodada próxima aqui, não tem as mínimas condições disso acontecer, mas pelo menos 2 rodadas ali seriam 1 semana e meia de parada do campeonato, que daria condições dos 3 times da A, mais os times da C, que também estão sofrendo com isso, e os da D, de estar um pouquinho mais próximo do resto dos times do campeonato. Então teria ali no máximo 10 dias de parada, ou se pegar 3 rodadas, 14 dias de parada do campeonato, e isso poderia ser realocado nas datas que a gente tem à frente. Junho e julho, nós também temos jogos do nosso jogo com o próprio Inter na Copa do Brasil, que a gente tem que fazer, que não foram feitos, né? Os 2 jogos contra o Inter teriam que ser alocados ali para julho, também atrapalharia para nós, está muito complicado por isso acontecer, e logo após ali já tem a próxima rodada da Copa do Brasil, um dos 2 vai passar, vai dar problema na Copa do Brasil também. Então nós não teremos como jogar depois, mas o Grêmio e Inter principalmente, por causa das competições internacionais. Então, por isso que a gente está solicitando aí 2 semanas de pausa, de postergação de rodada, até para a gente poder cuidar, né, ter um foco maior aqui para o social, e após isso a gente saber, vai acontecer de tal forma, já ter uma previsão, mas também poder se planejar aqui em treinos e tudo mais, e ver o que vai fazer. Hoje o foco não é esse, como eu disse antes. Fábio Pissamilli, eu queria agradecer muito a sua participação, muito importante a gente, mesmo que virtualmente, ouvir a voz local, o sentimento local e a cor do que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, nossa solidariedade de novo
Muito obrigada por ter nos atendido, né, e conversado com a gente. Esse é um programa de debate, de opiniões díspares, mas queria deixar aqui a minha por último, dizendo que sou muito a favor de que a dor seja pulverizada, tanto financeiramente, como esportivamente, como humanitariamente nesse momento. Eu acho que solidariedade não é oferecer asilo no CT. Solidariedade é saber o que está passando o outro, se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Tudo de bom para você, que todos os seus conhecidos, como eu disse aqui na sequência, família, filhos, pais, amigos, colegas, funcionários, estejam em segurança nos próximos dias e vocês possam se erguer o mais rápido possível. Muito obrigado pelo espaço. A gente entende também todas as posições, isso é totalmente normal dentro desse momento e sabe dos problemas que isso pode causar no futuro dentro do campeonato, mas realmente aqui é uma situação de exceção e por isso que a gente pede essa ajuda. Muito obrigado pelo espaço.